Olá, hoje a gente vai estudar as enzimas. Para alguns, muito complicado, para outros, mais simples, mas o objetivo hoje é a gente tentar aí descomplicar esse estudo. A referência foi o Lehnig, a sexta edição. Temos um roteiro aí, um pouco pequeno, mas a matéria é um pouco grande e talvez a gente vai dividir em duas partes, deixar a catálise enzimática para a segunda parte da aula. Com esse slide aqui a gente consegue já entender um pouco o que são enzimas, quais são suas funções. A conversão de sacarose em CO2 e H2O em presença de oxigênio é um processo altamente exergônico, liberando energia livre que pode ser usada para pensar, mover-se, sentir gostos e enxergar. Entretanto, um saco de açúcar pode permanecer na prateleira por anos a fio sem qualquer conversão evidente em CO2 e H2O. Este processo é muito lento. Mesmo assim, quando a sacarose é consumida, ela libera sua energia química em segundos. E qual a diferença dos dois processos? É a catálise. A catálise é uma função das enzimas. E a catálise nada mais é do que proporcionar meios para acelerar uma reação. Então isso aqui que ficaria anos sem uma enzima, sem uma catálise, com uma catálise ele seria muito rápido. Essa imagem mostra aí dois trajetos para chegar ao final, e este primeiro trajeto aqui é um trajeto sem enzima. A gente vai fazer uma analogia com o açúcar. Então, digamos que aqui estava na prateleira e para chegar deste lado aqui demoraria bastante tempo. Já com a enzima, teve um caminho alternativo que facilitou o trajeto da rolagem da pedra para chegar aqui. Então, desses dois, lógico que com a enzima será o trajeto mais rápido. Nas condições biológicas relevantes, as reações não catalisadas tendem a ser lentas. A gente imagina no slide anterior para subir aquele morro empurrando a pedra. As enzimas contornam esses problemas ao proporcionarem um ambiente específico adequado para que uma dada reação possa ocorrer mais rapidamente. Então, no slide anterior, a enzima achou um caminho alternativo que facilitou o trajeto e deu mais rapidez. Aqui com essas imagens a gente pode simular uma outra situação. Aqui no meio uma enzima, e essa enzima vai organizar a distribuição de algodão doce e pipoca para vários minions. Os minions são esses bichinhos aqui, famosos aí das telas de cinema. Então, alguns querem pegar pipoca, o outro quer pegar algodão doce, e já imaginou a confusão que seria. Demoraria bastante tempo para fazer a entrega desses doces e salgados, pipocas. Então a enzima aqui no meio é como se fosse um promotor que separasse de um lado os que querem pipoca, do outro lado os que querem algodão doce. E aí dessa forma, você já imagina, já facilitou bastante. Quem tiver na fila para pegar algodão doce, pega só algodão doce. Quem tiver na fila da pipoca, pega só pipoca. O processo seria mais rápido. Sem uma enzima, sem a catálise, o processo seria demorado. Então temos dois exemplos aí para lembrar durante a aula como que as enzimas trabalham e funcionam. Exceto por um pequeno grupo de moléculas de RNA catalíticas, todas as enzimas são proteínas. Então a gente ouve falar, todas as enzimas são proteínas. Aí vocês vão falar, tá certo ou errado? Aí você fala, a maioria das enzimas são proteínas, mas também temos moléculas de RNA que são enzimas também. Então as enzimas são de dois tipos, ou elas são proteínas, ou um pequeno grupo são moléculas de RNA. Coloquei aqui em preto uma palavra, gatilho. Isso aqui é da memorização mnemônica e a gente consegue armazenar várias frases com apenas uma palavra. E esta palavra gatilho tem que ser colocada de uma forma que você lembre dela e você estude aí cada letra o que significa. Então, as enzimas apresentam as seguintes propriedades, como se fossem funções. E aí, para poder lembrar disso, eu costumo falar que as enzimas devem apresentar as seguintes propriedades. Não ficou correto o português, as enzimas devem. Mas dessa forma, quando eu falar devem, eu vou estudar que o D é para diminuir a energia de ativação,
o E para eficientes, V para velocidade aumentada, para aumentar a velocidade. E esses dois aqui a gente já viu naquela imagem. A enzima que foi que fez? Diminuiu a quantidade de energia que seria gasta para subir aquele morro. E ela fazendo isso, ela conseguiu aumentar a velocidade da rolagem da pedra. Então a reação por baixo com a enzima seria mais rápida. E de específicas e N para não alterar o equilíbrio e não são consumidas. Se uma enzima for degradada até os aminoácidos que a compõem, a atividade catalítica é sempre destruída. Isso aqui a gente vai lembrar porque a gente estudou proteínas e a gente viu que se as proteínas forem desorganizadas, a atividade catalítica seria perdida. Então, se as enzimas são formadas aí por proteínas, dá o mesmo comportamento para as proteínas, ela, se for degradada, a atividade catalítica é destruída. E aí aqui nós temos algumas enzimas e tem o pH também. A pepsina, num pH bem ácido, que age no estômago, no momento que ela se distancia daquele pH, ela vai ficando desnaturada. E aí, quando ela vai ficando desnaturada, ela vai perdendo a sua função. Os outros exemplos para a urease, um pH de 6 a 7, a alginase, um pH 10. Então, fatores que afetam a estabilidade proteica das enzimas, há variações de pH, e o pH ótimo de uma enzima reflete variações no estado de ionização de resíduos de aminoácido do sítio ativo. Então, a gente vai ver aqui o que é resíduo de aminoácido do sítio ativo. Então, lembrar que esses resíduos são importantes. A enzima está pelo menos parcialmente desnaturada em pHs afastados do pH ótimo. Então, pepsina, qual é o pH ótimo? De 1 a 2. Se afastar um pouquinho, ela vai estar um pouco desnaturada, então as funções serão perdidas. Uma enzima tem uma estrutura, quando ela está completa, ela é chamada de holoenzima. E esse completo que eu falo é essas partes aqui, ó. Uma apoenzima ou apoproteína, que é somente a parte proteica, esta também aqui em laranja, em marrom. E tem grupo prostéticos, que são cofatores, pode ser íons, a gente tem magnésio, ferro, cobre, ou temos coenzima, as vitaminas B12, assim por diante. Então, se tiver com ligações covalentes fortemente, como aconteceu aqui, a gente fala que esta parte é um grupo prostético e esta outra parte é a parte apoproteína ou apoenzima. E o conjunto de tudo, holoenzima. Então, as enzimas, elas funcionam com a ajuda de coenzima ou de cofatores. Aqui temos o exemplo de um cofator, aqui temos um exemplo de uma coenzima. E aqui embaixo, a gente tem uma enzima completa, como aqui em cima também. Então, aqui são chamados de holoenzima e holoenzima. O sítio ativo ou sítio catalítico é a porção da molécula onde ocorre a atividade catalítica. Então, aqui no sítio ativo, é o local que recebe um substrato e se vai ocorrer uma atividade catalítica, esse substrato será transformado aqui dentro. A nomenclatura e classificação é um pouco complicado, então um acordo internacional adotou algumas classes aí para classificar. Muitas recebem o seu nome pela adição do sufixo ase. E aí um exemplo clássico, a gente já viu aí lá no pH, a urease. Então, a ureia com o sufixo ase da urease. Então, ureia é uma coisa e urease é a enzima que vai catalisar a ureia. Ou uma palavra que descreve a sua atividade. Então, a gente tem aí 6 classes de enzimas. Estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas classes serão reforçadas no estudo do metabolismo. Então, nós teremos que saber o que oxirredutase faz. Então, aqui já está, entre parênteses, são reações de oxirredutase. Elas vão transferir elétron de base para o ácido, do ácido para o base. Então, as moléculas podem se reduzir quando receberem os elétrons ou oxidar quando doares. As transferases, uma transferase famosa são as quinases, que faz a transferência de grupos funcionais. As quinases transferem o fosfato, que é o grupo fosforil.
As hidrolases, reações de hidrólise, transformam polímeros, liases, isomerases, elas fazem mudança de grupos dentro de uma mesma proteína. As ligases formam outros laços. Como as enzimas funcionam? A gente já conhece o que de enzima, que este ponto é uma enzima, aqui é um substrato e aqui é um sítio ativo. E quando a gente viu o sítio ativo, a gente viu que ao redor tinha vários resíduos de aminoácidos. E esses resíduos de aminoácidos que vão se ligar, fazer várias ligações, e o substrato será transformado em produto. A propriedade característica das reações catalisadas por enzima é que a reação ocorre confinada em um bolsão da enzima denominado sítio ativo, que acabei de falar. A molécula que liga no sítio ativo e sobre a qual a enzima age é denominada substrato. O contorno da superfície do sítio ativo é delimitado por resíduos de aminoácidos com grupos nas cadeias laterais que ligam o substrato e que catalisam a sua transformação química. Então também já falei tudo isso aqui. Essas ligações aqui vão ajudar na catalisação. As enzimas alteram a velocidade da reação e não o equilíbrio. Olha só, aquela palavra gatilho que eu falei com vocês, devem, já tem um V lá, vocês vão lembrar, velocidade, e tem um N também no final, que é não altera o equilíbrio e não são consumidas. A palavra E significa enzima, aqui embaixo, o S substrato, a gente já sabe o que é enzima e substrato, e a setinha indo e voltando é que essa reação pode acontecer tanto para a direita quanto reversamente para a esquerda. E o objetivo dessa reação é formar o complexo enzima-substrato, que é esse aqui. Depois desse complexo pronto, a gente continua com a reação separando a enzima e separando os produtos. Então, isso aqui é uma equação geral de uma reação enzimática e ES representa o complexo enzima-substrato, é o estado de transição. Se a reação estiver acontecendo desse sentido, a enzima vai liberar os seus produtos. Se estiver acontecendo ao contrário, reversa, a enzima vai liberar o seu substrato. Qualquer reação como S de substrato e P de produto pode ser descrita por um diagrama de coordenadas da reação. O gráfico mostra a variação de energia ao longo de uma reação. Então a linha vermelha está mostrando a variação de energia de uma reação não catalisada. Então a gente já vê que observa que a energia deste ponto até aqui é uma energia alta. E a imagem parece um pouco com aquela rolagem de pedra. Então aqui está não catalisada. Quando está catalisada, a gente tem aqui uma outra onda menor e a energia está menor agora. Então o substrato ele vira produto com menos energia e também com maior velocidade. Um catalisador, ou seja, uma enzima, diminui a barreira de energia. Esta barreira foi diminuída, criando percursos alternativos para que ocorra a reação. Então, tudo que a rolagem de pedra mostrou, a gente observa aqui também. A função do catalisador é aumentar a velocidade sem ser consumida. Então, não mexe no equilíbrio e também não são consumidas. Do DEV é a letra N. A energia de ativação mais baixa significa a velocidade de reação mais rápida. Lembrar da rolagem de pedra lá. Morra para empurrar para cima é mais devagar e morra abaixo é mais rápido. O ponto de partida tanto da reação direta quanto da reação reversa é denominado estado fundamental e o pico é o estado de transição. A gente já viu que as reações podem acontecer no sistema direto ou no sistema reverso. Só que a gente está vendo agora que esse estado inicial é chamado de estado fundamental, tanto de um lado quanto do outro. E que este pico aqui, se a energia for não catalisada, é o estado de transição, e se ela for catalisada, também é um estado de transição. A gente fala estado de transição não catalisado e estado de transição catalisado. A energia livre do estado fundamental de P
é menor do que a de S. Então, o produto tem uma energia menor do que o substrato. Então, o ΔG é negativo para a reação. Observe que de S para o pico de transição tem uma energia delta mais, então uma energia alta. De P para o estado de transição tem também uma energia mais, é uma energia alta. Agora, de P para S tem a energia ΔG negativa. Para a reação é negativa, uma reação exergônica, e o equilíbrio favorece mais produto que substrato. Então, se a gente pensar aqui de uma certa forma, é mais fácil o S virar produto que o produto virar substrato. Agora, eu coloquei uma observação que um equilíbrio favorável não significa que a conversão vai acontecer. Essa reação ocorre por outros fatores. Então, um equilíbrio favorável não significa que a conversão substrato-produto ocorra em uma velocidade detectável. A velocidade da reação depende de um parâmetro totalmente diferente. Então, o produto não sai virando substrato e o equilíbrio vai ficar alterado. A gente depende de quantidade de produto de um lado e quantidade de substrato do outro. Aqui no gráfico a gente tem uma reta mostrando velocidade e outra reta mostrando a concentração de substrato, está essa aqui. É uma reação de primeira ordem. Nessa reação, a velocidade depende apenas da concentração de substrato. Então, aqui a gente tem uma concentração de substrato, um km, e essa velocidade aqui. Se a velocidade de reação depender da concentração de dois substratos, ou se a reação for entre duas moléculas de um mesmo composto, a reação agora será de segunda ordem. E a diferença de uma reação de primeira ordem para a segunda ordem é a quantidade de substrato. Primeira ordem está mostrada aqui, somente um substrato, somente um km. Segunda ordem seria dois substratos, 2 km e duas curvas. O aumento de velocidade conferido pelas enzimas situa-se na faixa de 5 a 17 ordens de magnitude. Então a gente viu que é bastante rápido esse aumento de velocidade. As enzimas também são muito específicas. Da palavra devem, gatilho, a letra E é específica e a outra era eficiente, distinguindo facilmente substrato com estruturas muito semelhantes. A gente já estudou lá nas proteínas que às vezes se a hidroxila estiver para o lado direito ou para o lado esquerdo nos carboidratos, a gente tem isômeros D e isômero L. Direito vai ser D e para o lado esquerdo vai ser L. Então até esses isômeros as enzimas são capazes aí de distinguir. A resposta para essas questões tem duas partes distintas, embora interligadas. A questão é explicar o poder catalítico e a especificidade das enzimas. De onde que vem o poder de aumentar a velocidade e de onde que vem a especificidade delas? A primeira parte baseia-se no rearranjo de ligações covalentes durante a reação catalisada pela enzima. Então, observar aqui que as ligações covalentes entre aqueles resíduos de aminoácidos entre a enzima no sítio ativo e o substrato, elas aí vão contribuir. Interações covalentes entre enzima e substrato diminuem a energia de ativação, acelerando a reação. Isso aqui já está bem claro para a gente. Se a montanha era muito alta, a gente consegue reduzir um caminho alternativo, logicamente que a aceleração vai ocorrer. Então vai ter uma velocidade aumentada. E de onde que está vindo isso? De interações covalentes. E aí, por fornecer condições para que a reação ocorra por uma via alternativa de baixa energia, que eu acabei de falar. Na montanha lá, o caminho alternativo foi de baixa energia, então as ligações vão proporcionar essa energia e também a especificidade. A segunda parte da explicação fundamenta-se em interações não covalentes, que são aquelas interações fracas. A gente já estudou as ligações iônicas, ligações ponte de hidrogênio, entre a enzima e o substrato. Muito da energia necessária para diminuir a energia e proporcionar especificidade provém de interações fracas entre a enzima e o substrato. Bom, a gente viu que as interações covalentes e as interações fracas, elas contribuem aí para fornecer subsídios, para fornecer energia para enzimas executar suas funções. Só que
A formação de cada interação fraca no complexo ES é acompanhada pela liberação de uma pequena quantidade de energia que estabiliza a interação. Isso que eu acabei de falar. Então, confirmando aí, as interações não covalentes, as fracas e também as covalentes, elas servem para fornecer aquilo que a enzima precisa para poder acelerar uma reação e proporcionar sua especificidade. Como é que as enzimas utilizam a energia de ligação para diminuir a energia de ativação de uma reação? Aqui, nesse ponto, a gente já sabe de onde que vem a energia para as enzimas. Aquilo que uma enzima precisa para trabalhar, ela consegue das interações covalentes e das interações fracas. Só que a gente viu lá um detalhe que as fracas são as que mais fornecem essa energia. A formação do complexo ES não é por si só uma explicação. Então não basta ter uma formação do complexo ES. Vamos depender daquelas ligações que estão entre substrato e enzima. As enzimas seriam estruturalmente complementares aos seus substratos, de modo a se encaixarem como uma chave em uma fechadura. Este modelo foi por muitos anos usado e a gente viu que quando tem exatamente o mesmo formato, fica pouco espaço para as ligações. Então a gente já sabe que se tem poucas ligações, a enzima vai ganhar poucos suprimentos aí para poder trabalhar. Uma enzima totalmente complementar ao seu substrato seria uma enzima muito pobre. Então prestar atenção no que eu acabei de falar. Por que é muito pobre? Chave e fechadura, fica pouco espaço para aquelas ligações. Agora, um modelo de encaixe induzido já é diferente. A gente tem um amplo espaço lá no sítio ativo e o substrato ocupa uma pequena parte. Então, muitas ligações são feitas neste modelo. Então, aí, entre aspas, é uma ligação muito rica. Vai liberar bastante energia para as enzimas. Vamos analisar uma reação imaginária, a quebra de um bastão de metal magnetizado. E aqui está o bastão, sem uma enzima vai ter que fazer isso, e a gente já sabe que vai ser bastante demorado. Então, olha só o ΔG+, a energia de ativação. Uma enzima completamente ao substrato, chave e fechadura, observe que tem pouco espaço, poucas ligações, então a energia que ela vai conseguir diminuir será pouco. Já uma enzima com o complementar, mais ligações serão feitas e aí mais força vai conseguir trabalhar melhor porque terá mais recursos, os recursos proporcionados por estas interações. E aqui tem o exemplo aqui, o modelo chave-fechadura e o outro modelo de encaixe induzido. Aqui explica alguma coisa aí dessas duas estruturas. E aqui fala, o modelo chave-fechadura não explica as interações das enzimas com os inibidores. O modelo de encaixe induzido, na qual o contato com a molécula do substrato induz mudanças conformacionais na enzima, que otimizam as interações com os resíduos do ativo. E aí, se otimiza essas interações, vai fornecer mais energia para a enzima, e aí mais rapidamente a enzima pode trabalhar e executar suas funções. Bom, só que para as enzimas executar as funções, a gente tem aí algumas barreiras a serem enfrentadas. A gente lembrar lá dos Minions, daquele desenho animado que eu mostrei, a barreira era qual? Eles iam fazer uma bagunça e iam querer pegar algodão doce, pegar a pipoca, ia destruir tudo e nada ia acontecer. Quando a gente colocou uma enzima para poder organizar aquela distribuição, a gente viu que ela ia quebrando alguns parâmetros lá e ia organizando. Então, o que ela fez? Colocou em fila, separou de um lado os pequenos, os grandes, assim por diante. Então, uma barreira que existe numa reação, a gente pode ler isso aqui. Ó. Considerando o que é necessário para a reação acontecer, o que a enzima tem que fazer? Verifica-se que fatores físicos e termodinâmicos preponderantes contribuem para ΔG positivo. Então, a fila desorganização lá estava contribuindo para ser uma energia alta. Então, a barreira para a reação.
Entre esses mecanismos é possível incluir. Então, basta a gente lembrar assim, o que está atrapalhando uma enzima de executar a sua função? Por que aquela reação está sendo lenta? O que eu posso fazer para a reação ficar mais rápida? Então, as enzimas fazem isso aqui. Uma outra palavra gatilho que eu coloquei para vocês lembrarem desses 4 tópicos aqui. E essa palavra surgiu quando eu estava assistindo o ESTV, primeira edição digital analógico. Eu falei assim, olha só, ESTV. Aí quando eu comecei a estudar, eu vi que tinha entropia, solvatação, apareceu a primeira sigla que foi o ES. E aí esses dois não dava TV. Aí eu lembrei de digital e analógica. Eu falei assim, tá, mas uma sigla ESDA eu consigo lembrar. Eu vou lembrar do ESTV e vou lembrar do digital e analógico. Então, a partir desta sigla, eu coloquei entropia. Então, a entropia significa aquela desorganização. Então, se está tudo desorganizado, a primeira barreira, vencer uma entropia. A solvatação, a camada de água, a ligação com a água. Então, se está tudo lá fazendo ligações que não me interessam, um segurado na mão do outro, eu vou soltar eles, separar. Você é pequeno, mas você quer pipoca, vai ficar nesse lugar. Você é grande, mas você quer algodão doce, vai ficar no outro. Então, aí eu consigo também quebrar a camada de solvatação. Distorção dos substratos, então os que estão atrapalhando vão ficar atrás, os que estão mais comportados vão ficar na frente. E o alinhamento. O alinhamento é necessário, porque sem a enzima, vai ficar gente em cima do carrinho de algodão doce, em cima da pipoca, e se eu consigo alinhar, colocar na direção certa, pegar a mão direita do substrato de quem vai receber, esticar e falar com quem vai distribuir, somente com a mão direita você vai entregar. E eu consigo uma mão direita tocar na outra, eu consigo um alinhamento. Então, com essa analogia aí, eu consigo também alinhar aquilo que é preciso para uma reação. Então, lembrou da palavra gatilho, ESDA, a gente consegue lembrar desses tópicos. A primeira palavra gatilho que eu ensinei para vocês foi devem. Então, devem. E aí, devem, vocês conseguiram ver lá. O primeiro de, diminuir a energia de ativação. O E, específico. O V, aumentar a velocidade, velocidade aumentada. O outro é especificidade. E o N, não mexer no equilíbrio e não ser consumida. Ok? Então, agora, a segunda palavra, como enfrentar uma barreira para poder organizar. Uma vez que o substrato esteja ligado a uma enzima, grupos funcionais catalíticos posicionados de modo apropriado ajudam no rompimento e na formação de ligações por vários mecanismos. Então, lembrar do slide anterior, a barreira foi vencida, está tudo organizado, está uma mão direita estendida, outra mão direita, e agora a forma que vai ser entregue. A terceira palavra gatilho, CIA. Então a gente tem 3 modelos, 3 grupos catalíticos. As enzimas dão preferência a alguns deles. Outras enzimas escolhem os 3, 2, e aí é que a gente tem que estudar lá no livro o que é uma ligação covalente. Um substrato vai se ligar fortemente com a enzima. Uma ligação por íons metálicos. Os íons, quem são? Ferro, magnésio, então esses íons vão fazer as ligações. E também um grupo que é ácido básico. As enzimas vão trabalhar com a transferência de elétrons. Os hidrogênios vão para o ácido, para o básico, assim por diante. Aquela troca que a gente viu lá nas enzimas oxirredutase. Mas o importante aqui é lembrar que existem 3 grupos catalíticos. Os 3 grupos vão ser a forma de quebra e de entrega. Então, o que está escrito aqui, rompimento e formações de ligações. Eles são os mecanismos. Bom, então a gente vai ficar, para não ficar muito longo, a gente para por aqui. E aí na segunda parte a gente faz a cinética enzimática. Um abraço e até daqui a pouco.